Olá, meus amados, tudo bem? Aqui é a Andresa, coach de mandalas, criadora do método Oficina de Mandalas que Curo. E hoje nós vamos para o segundo capítulo do livro A Arte de Meditar, de Joel Goldsmith. Capítulo 2. A finalidade. Os caminhos a todos os homens se destinam uma estrada elevada e uma estrada rasteira. Cada homem decide sobre o caminho que seguirá a sua alma. John Waxman. O propósito da meditação é alcançar a graça divina. Uma vez concedida, ela dirige nossa experiência, vive nossa vida, executa os labores do nosso cargo, retifica os caminhos tortuosos. Já não vivemos só pelo pão, mas pela graça interior. Suprimento, relacionamento satisfatório, êxito nas atividades profissionais, capacidade criadora são efeitos tangíveis da graça. Não podemos recebê-la, porém, se a considerarmos um meio para alcançar fins lucrativos. Se a procura tiver o intuito de conseguir a posse de algo ou de alguém, a meditação jamais deverá ser praticada com o propósito de obter resultados, seja um automóvel, mais dinheiro ou melhor situação. Sua única finalidade deve ser a conscientização da presença de Deus. Na meditação, Deus se revela como vida individual. Ele é a fonte da qual derivam todos os bens, desde que seja alcançada a experiência da sua presença. Onde houver necessidade, surgirá suprimento. Falharemos sempre que estivermos visando conseguir algo à parte, separado de Deus. Deus é o próprio bem. Orar ou meditar por pessoas ou coisas materiais anula o propósito da meditação. Diz a Escritura que o homem comum recebe as coisas de Deus. Quem é o homem comum senão o ser humano? O filho pródigo, mergulhando ainda na ilusão das facilidades, a orar por coisas materiais e pessoais. Rezamos para pedir dinheiro, mais bens. Não oramos para diminuir o que já temos. E essa, de fato, seria uma oração espiritual. Deus não toma conhecimento dos rogos feitos para o aumento da materialidade. Comumente, nossos desejos humanos, mesmo quando realizados, nos deixam insatisfeitos, porque como seres humanos, falta-nos sabedoria para conhecer coisas que realmente nos são necessárias. Só o Pai dentro de nós é plena sabedoria e amor. Oração eficiente é aquela dirigida a Deus em espírito. Deve, portanto, ser de natureza espiritual aquilo por que oramos. Lembremo-nos disso toda vez que nos dirigimos a Deus na meditação, avaliando a qualidade da nossa meditação pelo grau de iluminação espiritual de que ela se reveste. Eu vim para que eles possam ter vida e tenham em maior abundância. É uma promessa de realização. Certifique-nos, porém, de que aquilo que estamos pedindo é de ordem espiritual. Não devemos orar a um Deus espiritual para cultivar o nosso aspecto humano. Devemos obedecer à orientação do Evangelho e deixar que o Espírito dentro de nós testemunhe, pois não sabemos o que devemos pedir para as nossas necessidades, mas o Espírito intercede por nós. Realmente não somos nós que oramos ou meditamos. Cabe-nos apenas abrir a consciência para que o Espírito dentro de nós revele nossa necessidade e providencie o suprimento. Aí está o segredo. Muito diferente do trabalho mental de declarar ou afirmar que isso ou aquilo deve ocorrer agora, nesse minuto. Ao contrário, meditando, nossa atitude deve ser aquela do humilde hebreu. Fala, Senhor, para que o seu filho ouça. Esta é a verdadeira atitude para a prática da meditação. Alargar a consciência e permitir que Deus cumpra a sua palavra dentro de nós. Não a nossa palavra, mas a palavra de Deus, viva, aguda e poderosa. Ela não ecoará em vão no vazio. O verdadeiro aspirante à senda espiritual tem um único desejo legítimo, a conscientização da presença de Deus, a experiência do Cristo na própria consciência.
O Pai dentro de mim faz o trabalho. O Pai dentro de mim está dentro de vós. Porque então os trabalhos são executados. Há uma condição necessária, a consciência da onipresença. Dentro de nós está a atividade de Deus, o poder de Deus. Nós, porém, formamos um estado de consciência ilusório, constituído por camadas de fastidicidades. Não tivemos êxito em transpor essas camadas de materialidade e atingir o centro divino no nosso íntimo. Enquanto isso não acontecer, falharemos em nossa meditação. Muitos de nós buscam Deus, conversando da vida em perspectiva falsa, puramente material, interessados que o coração pulse tantas vezes por minuto, que os órgãos da função digestiva e eliminatória funcionem devidamente e que nossa provisão de dinheiro seja suficiente. Plenamente convictos de que o mundo é possível encontrar-se completa satisfação. Para isso, corremos atrás de mais dinheiro. Acreditamos que a fama é a resposta aos nossos anseios e outros mais, que a sua felicidade reside na boa saúde. Quantas vezes ouvimos, se ao menos eu melhorasse dessa dor, poderia iniciar minha busca em Deus. Ou se estivesse em melhores condições financeiras, sobrar-me-ia paz para fazê-lo. Desse modo, fica a conscientização da presença de Deus dependente das condições físicas ou econômicas. A prova do contrário é verificarmos que muitos possuidores de milhares e milhões ainda não descobriram Deus, e muitos que gozam boa saúde também não encontraram paz e felicidade. Vejamos agora o reverso do quadro. Dedicamo-nos à busca incondicional de Deus. Observaremos que ao encontrá-lo, as dores desaparecerão, os pecados se desvanecerão e os nossos horizontes se ampliam. Enquanto estivermos empenhados apenas em trocar discórdia física por harmonia física, não teremos ideia do que seja o reino de Deus, da riqueza espiritual, da saúde espiritual. Devemos iniciar a meditação com a convicção de que nem a riqueza nem a saúde são motivos determinantes para nossa busca a Deus. Todo anseio por coisas ou pessoas são motivos determinantes para a nossa busca a Deus. Todo anseio por coisas ou pessoas dificultará e adiará a nossa entrada no seu reino. A firme convicção de que a meta que visamos é a conscientização da presença de Deus abrirá o caminho e nessa realização todas as coisas nos serão acrescentadas, ou melhor, elas já estão incluídas dentro de nós. O verdadeiro objetivo é a conscientização do reino para o nosso desenvolvimento individual, testemunhando perante o mundo que Deus é o eu individual e que esse estado de consciência pode ser alcançado por todos aqueles que decidam desapegar-se das coisas terrenas. Isso não quer dizer que devamos isolar-nos em lugares remotos, quer dizer que devemos abandonar os desejos pelos objetos que o mundo oferece. Como aspirantes à sabedoria espiritual, cabe indagar qual o melhor caminho e se existe algum para conseguirmos essa realização do verdadeiro eu. Existe alguma via que conduza à conscientização de Deus aqui na Terra? A resposta é sim. Não só existe um caminho, como existe um caminho curto, simples e ao mesmo tempo difícil. Praticar em nosso próprio corpo um ato de cirurgia mental que elimine todos os desejos por pessoas, lugar, coisa, circunstância ou condição. Com um afiado bisturi mental, devem esses objetos ser extirpados e que apenas um permaneça, conhecer a Ti, o conhecimento que conduz à vida eterna. Empenhamo-nos de todo o coração, alma e mente na realização da presença de Deus e não da obtenção de alguma forma de bem. Alcançá-la, passaremos a gozar de todas as coisas da vida e sem a elas nos escravizarmos e sem elas nos prendemos sem temor de perdê-las. Jamais alguém que alcançar o contato com Cristo perderá sua riqueza, sua vida, sua saúde. Seja esta a nossa oração. Uma coisa tenho desejado, poder conhecer-te,
uma coisa brada meu coração: Deus, revela-te a mim. Não me preocupa que eu faças na riqueza ou na saúde, na pobreza ou na doença. Apenas revela-te. Em tua presença haverá segurança, sossego, paz e alegria. Na meditação, nada mais buscamos além da graça de Deus. Ela não é encontrada na mente humana, nem é encontrada na paz que o mundo oferece. Simples afirmação e leitura de livros não a produzem. Podem servir de incentivo e nos conduzir a uma esfera de vibração silenciosa em que nos preparamos para receber a graça de Deus. Mas só a meditação nos eleva a um estado de receptividade espiritual, no qual advém a graça divina. Se isso acontecer de modo que o Espírito de Deus conscientemente habite em nós, então tornamo-nos filhos de Deus. Como seres humanos, estamos afastados de Deus e, por essa razão, não obedecemos à sua lei, nem experimentamos as bênçãos de sua presença. Nós nos afastamos do lar paterno e diluímos nossa aflição divina na manifestação pessoal do ego. Para efetivarmos nossa filiação divina, precisamos seguir o caminho de volta à casa do Pai, aquela mesma jornada feita pelo Filho pródigo, para que possamos vestir o manto e receber novamente o diadema e o sinete do Filho. Como poderemos tornar-nos filhos de Deus? Como despertar o Cristo que sempre foi? É e será a nossa verdadeira identidade que se encontra dormente dentro de nós. Executar essa tarefa requer esforço. Precisamos abandonar todos os velhos conceitos, os preconceitos da vida, por causa da minha reputação. Devemos nos levantar da mesa do banquete, deixar para trás pensamentos, pessoas e atividades do mundo e retornar ao Pai. É próprio do ser humano ser indulgente consigo mesmo. Bem-estar, conforto, riqueza, intemperança, glutonaria, indolência e sensualidade agem sobre a consciência como sentimento separatista de Deus. Na realidade, essa separação não ocorre. Como sucede ao anel de ouro, que não pode ser separado do ouro de que é formado. O ouro é o anel. O ouro é a substância que constitui. Não há meio de remover o ouro do anel sem destruí-lo, pois não há duas coisas como ouro e anel, mas somente um anel de ouro. O mesmo acontece conosco. Não podemos nos separar de Deus, porque na realidade não há dois, Deus e eu. Não existe no mundo tu e eu como indivíduos isolados. Sendo Deus infinito, Deus é tudo o que é. Deus é tu, é eu. Nossa vida, nossa mente, nossa alma, nosso ser, exatamente como o ouro que constitui o anel. O ouro é a substância, anel é a forma. Deus é a substância, o indivíduo é a forma pela qual ele se manifesta. É a essência do nosso ser, vida, alma, mente, espírito, lei, atividade. Deus é tudo no indivíduo, seja ele santo ou pecador. A manifestação da santidade apresentada por um indivíduo depende totalmente do grau de conscientização de unidade com o Pai. Do mesmo modo, a manifestação de pecado no indivíduo depende do grau, do senso de separação que ele admite. Não somos, porém, os seres humanos que parecemos ser, somos puros seres espirituais. Não que haja em nós dois seres separados, humano e espiritual. Nós não podemos nos separar de Deus. Todavia, como homens, podemos manter esse senso de separação, decrescendo em senso de separação e filiação divina para revelar-se à volta do Filho pródigo. Se processa integralmente dentro de nós, dentro de cada um, como atividade da consciência. Entramos-nos na senda espiritual no momento em que dirigimos nosso passo rumo a Deus, ao nosso Pai, e ninguém se vanglorie. Se não fosse pela graça de Deus, ninguém atingiria a realização de sua filiação divina. Na experiência de cada um, chega um momento em que nós nos sentimos penetrados por um raio de luz divina. Sentimos um toque, um lampejo que cerra uma janela em nossa consciência, não por causa da nossa, mas apesar de nós. Quando isso acontece, o próximo passo é inevitável.
encontramos o caminho reto que conduz ao trono de Deus. Para o homem comum parece algo impraticável, na vida efêmera, intangível, na realidade. Porém, o Espírito de Deus é o que há de mais tangível no mundo. Uma vez conscientizada a sua presença, as contas bancárias, os negócios, os bens que possuímos, nossas próprias relações colocam-se em lugar certo como símbolos externos da graça, como efeitos do Espírito. São esses símbolos ou efeitos que mudam, enquanto os homens viverem somente pelo pão, imersos na simples atividade humana, enquanto dependerem exclusivamente de símbolos. Um dia descobrirão que as posses humanas rápidas se esvaem, se consomem, se tornam nada. Observamos os resultados da dependência às coisas materiais, quando olhamos as faces das pessoas que vivem elas apegadas, apondo sua segurança na saúde dos seus corpos, na riqueza dos seus talões de cheque, nas coisas deste mundo. Constatando com essas figuras, outros existem aqui e ali, cujas vidas esperançosas decorrem iluminadas por uma luz interior espiritual, facilmente percebida. Velemos nos olhos, ouvimos-la na voz, observamos-la na vitalidade, no vigor do corpo. Ainda que invisível, essa presença está dentro de cada um de nós. Não há coisa alguma fora dela. Essa presença pode ser percebida por aqueles que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir, isto é, os que estejam receptivos à graça divina. O propósito único da nossa existência é tornando-nos instrumentos através das quais possa expressar essa glória de Deus. Jamais devemos ficar preocupados na tentativa de expressar nossa individualidade. Nosso empenho deve consistir na atitude permanente de permitir que através de nós se manifeste o infinito invisível. Não vacilemos no esforço de buscar essa glória e cada vez que meditarmos, digamos assim: Pai, de mim mesmo nada posso fazer. Minha doutrina não é a minha, mas daquele que me enviou. Não tenho sabedoria. Pai, não tenho opinião, não tenho saúde, não tenho riqueza. Aqui estou tranquilo para permitir que dentro de mim flua o infinito. Nossa função consiste em habitar nessa zona de realização interior e nos empenhar que surja harmonia pela conscientização da presença do Cristo dentro de nós. Ele, então, se exteriorizará como um ser humano mais rico, mais sadio, melhor. Mas não nos iludamos com as aparências, pois não estamos à procura de alteração no quadro humano. A meditação não é uma tentativa de transformar doença em saúde, carência em abundância. A nossa visão deve sempre ser manter no Cristo invisível que habita no centro do nosso ser, aqui e agora. Qualquer meditação que inclua qualquer desejo de alcançar alguma coisa de Deus não é meditação. O bem tem que ser realizado e não conquistado. A infinidade do bem já está onde eu estou, pois o reino de Deus está dentro de mim. A presença e o poder de Deus interpenetram o nosso ser como um perfume na flor. Quando desabrochamos, espalha-se a fragrância. Cada um de nós tem dentro do próprio ser a totalidade de Deus. Não apenas uma parte dele que é infinito e indivisível. A totalidade de Deus está tanto em uma folhinha como em todos os seres da face da terra. Se não fosse assim, teria havido menos Deus no globo terrestre quando sua população era somente 10% da atual. E pelo mesmo motivo teria de aumentar a população. Havia tanto de Deus há milhões de anos como continuar a haver daqui a muitos milhões. A infinitude de Deus está no indivíduo. Por isso se diz que um Cristo pode conduzir aos céus milhões de pessoas. Um Cristo é um Filho individual infinito de Deus, manifestando tudo o que é Deus. Filho, tu estás sempre comigo. Tu, o que eu tenho é teu. Essas palavras não são dirigidas a um grupo, mas a um indivíduo. Deus, em sua infinita totalidade, está encarnado no Filho de Deus, manifestação de nossa identidade espiritual. Inicialmente, aprendemos pelo autoconhecimento a interiorização no centro do divino. Depois, permitimos que o perfume que jaz latente se envolve, se exteriorize com o transbordamento
visível do Cristo interno, invisível. É a magnitude de Deus que aparece individualizada. Quando não mais estivermos interessados na paz que o mundo não pode dar, mas buscarmos tão somente a nossa paz, abrir-se-ão as janelas da consciência espiritual, e por elas irá penetrar a luz, que se tornará a vida de nosso corpo, de todo o nosso ser. Muitas pessoas desejam a vida espiritual para alcançar poderes, fenômenos, experiências. Como compensação pela busca de Deus, pretende gozar mais e melhor as coisas terrenas, apanhar em suas redes maiores e melhores peixes. Porém, o fundamento de nosso trabalho deve ser abandonar as redes, desprezar esse tipo de busca e abrir a consciência para a realidade espiritual. Então, os objetos externos nos acontecem porque eles são o fruto da graça interior. E esta só pode ser alcançada no silêncio, em estado de grande receptividade. Compete a cada um preparar-se devidamente para o advento dessa experiência, o reconhecimento da graça. Esse é, na íntegra, o propósito da meditação. A intensidade da força e poder que fluem através de nós é uma consequência da graça divina. O alvo final é a iluminação que só alcançamos pela graça, não por esforço próprio. Assim, alguns lutarão até esgotarem as suas forças e não obterão. Outros poderão alcançá-la facilmente e rapidamente, e poucos ainda romperão todas as cadeias com o advento da consciência crística. Essa experiência, porém, só é alcançada através da graça, seja qual for o grau em que ela aconteça, nada mais do que uma manifestação da dádiva da divina. Ela não vem porque a conquistamos, não vem porque merecemos, nem porque somos humanamente bons. Na verdade, muitas vezes ela visita um pecador, pois sua luta íntima, o anseio interior pode ser mais ardente do que um indivíduo apenas humanamente bondoso. É o vácuo do pecador poderá atrair a plenitude divina e ela será, quem sabe, altamente compreendido. A única coisa pela qual somos responsáveis é alimentar constantemente o desejo de alcançar a experiência crística e que esse desejo se expresse na sinceridade do nosso estudo, no aprofundamento da nossa meditação e devoção. Essa é a parte sob a nossa responsabilidade. A experiência crística é exclusivamente dádiva de Deus. Ninguém merece e ninguém sabe, também porque uns recebem e outros não. Um período na senda espiritual em que o devoto percebe que a alma se abre na experiência da iniciação pode ser provocado por algo que se ouviu ou leu, pelo contato direto com a consciência de um mestre espiritual. Quando a consciência espiritual sobrevém, o aspirante já não precisa de outras fontes fora dele mesmo. Todo o seu aprendizado, sua iluminação, seu poder curador passam a fluir dentro dele mesmo. A partir desse instante, ao longo do caminho, ele é uma bênção para os outros, distribuindo cura e conforto. Quanto mais ele se submerge no espírito, tanto mais pode despertar nos outros qualidades. E se eu me elevo, arrasto comigo os que me cercam. Na proporção que o indivíduo recebe luz espiritual, essa luz se torna lei para todos que se encontrem dentro dessa órbita. Assim seja qual for o grau, tornando-nos luz para todos os que se apoiam em contato com a nossa consciência. E para o curador espiritual, essa luz em sua consciência acarretará a cura. É esse o propósito da meditação. Oxalá cada um consiga alcançar essa luz através da experiência crística. Uma vez conseguindo contato com o nosso íntimo ser, já não poderá haver homens, condições ou circunstâncias que nos escravizem. Somos livres em Cristo e podemos dizer: Cristo vive em mim. Que diferença faz haja períodos de prosperidade, de ardez, de secas ou inundações? Cristo vive em mim. Ele me guia através das águas tranquilas, escolheu-me para repousar em verdes campinas. Poderão 1000 cair à minha direita, 10.000 à esquerda, a mim nada sucederá. Eu sintonizo com o Cristo e todos os dias morro para a minha personalidade. Estou renascendo pelo Espírito.
sendo guiado, dirigido, alimentado, mantido, sustentado e salvo por esta luz íntima da iluminação interior. Todo o segredo consiste em despertar o Cristo dormente dentro de nós. E esta é a nossa finalidade da meditação. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha essa linda mensagem de Joel Golden Smith. Gratidão, muita luz para você.